Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui na oportunidade única de falar sobre esse tema que tanto nos aturde, tanto nos questiona, mas principalmente por falar dessa obra que o nosso benfeitor Camilo, através do Raul Teixeira, nos traz tantas informações abençoadas. Essa obra fala da questão do Francisco de Assis, de todas as colocações dele no que se refere à paz, e ele vai falar nos variados temas que a obra traz sobre essa questão de como é que nós devemos abordar a paz e conceituá-lo dentro de nós. Então, um livro que vale muito a pena ser lido, relido, estudado, comentado. Então, que cada um, na medida do possível, possa se inteirar dessa belíssima obra. Com relação à violência e à criminalidade do mundo, nós sempre nos pegamos comentando sobre essas temáticas, sobre esse assunto, sobre esse problema. E nós, infelizmente, sempre estamos nos deparando com quadros de violência crescente. Nós ligamos a TV e 90% das notícias que se dão são no que se refere à violência e à criminalidade no mundo. E se nós pegarmos o aspecto da vida num ponto apenas, que seria uma existência, nós não conseguimos ter nenhum tipo de solução otimista para esse problema que se apresenta cada vez maior, ao que nos parece. Então, toda vez que nós abordamos isso e vamos verificar na mídia, nós temos uma sensação de impotência, uma sensação de que tudo está cada vez pior. No entanto, dependendo do tipo de violência, nós achamos que ela é compatível. Como, por exemplo, quando as pessoas vão sofrer um assalto ou elas estão na iminência de serem agredidas, elas podem revidar, o que nós chamamos de autodefesa. Então, nós, apesar de não gostarmos da violência e da criminalidade, nós muitas vezes incitamos para que haja, então, a autodefesa, o que nem sempre observamos que também é um tipo de violência. Então, muitas vezes, basta uma análise superficial para observar que também a autodefesa se trata de uma violência. No ano de 73, um etologista, o nome dele é Konrad Lorenz, que recebeu, inclusive, um prêmio Nobel de Medicina naquele ano, fez um estudo com os chimpanzés no que se refere à agressão. E dessa pesquisa que ele realizou, ele observou que a questão do assassínio, da crueldade, da matança, das torturas realizadas pelos homens e pelos chimpanzés, nenhuma delas tinha coerência com o que o homem faz. Os chimpanzés não torturavam, não maltratavam e não matavam pelo seu bel prazer. Mas o homem sim. Então, o homem, segundo ele, tem essa herança patológica de crueldade e que a biologia, talvez, na concepção dele, fosse explicar o porquê que os homens teriam, então, essa persuasão, essa condição de agir com violência e crueldade contra seus irmãos. E essa colocação dele não é algo tão distante e tão pouco discutido assim. César Lombroso é um criminalista que desencarnou em 1909. Ele era também psiquiatra, trabalhou um estudo sobre a caracterologia. Ele queria encontrar uma relação entre as características físicas e mentais do ser humano para que, através dessa relação, conseguisse relacionar certas características físicas
ou psíquicas à psicopatologia criminal. Então, a ideia dele era, através dessas pesquisas, entender o porquê que o ser humano tinha esse comportamento que nem os chimpanzés tinham, né? Então, ele cria um estudo em que as diferenças biológicas, segundo ele, entre o delinquente e o não delinquente, elas eram visíveis. E, a partir desses estudos, ele fazia autópsias, como as figuras demonstram, fazia autópsia nos cadáveres dos delinquentes e dos não delinquentes. Então, ele fazia medições, anotava a cor da pele, o tamanho do nariz, o tamanho da face, o formato da face. E ele, nessas observações, com as suas anotações, ele concluía que existiam, segundo ele, 3 tipos de criminosos. Então, ele chama um que era o criminoso nato, aquele que nasce propenso à criminalidade, porque traz essas características biológicas em sua conceituação genética, e por essa razão ele nascia propenso ao crime. E que teria também o falso criminoso ou o criminoso ocasional, que era aquele que, dependendo do tipo de reação que os outros tivessem, ele poderia atacar. E, por fim, ele fala do criminaloide, que era o meio delinquente. Era delinquente, mas não fazia tanto mal a ninguém. Essa teoria não foi aceita de maneira nenhuma. Por certo que foi uma teoria que interessante fazer a pesquisa, porque aí você constata que não é por aí que se observa a questão da criminologia, e ela não foi aceita, e só ele, inclusive, que fez a pesquisa e foi passada para frente. Então, dessa forma, observou que as agressões, os crimes, as torturas, os assassinatos não se referiam a uma fatalidade biológica. Então, a que se atribui essa questão da criminalidade? Daí, então, por volta de 1858 a 1904, sociólogos dos Estados Unidos concluíram que as questões da criminalidade, da violência, da crueldade, estaria mais voltada, então, às forças psicológicas e à consciência humana, que na época ainda, hoje ainda é, mas na época ainda era algo desconhecido da humanidade, nada trabalhado, né? Então, Jung, que é um psiquiatra, um psicólogo suíço, que aqui cabe um parênteses, Joana de Ângeles adotou o método junguiano de psicologia analítica para escrever a sua série psicológica, né, que nós chamamos, são 16 obras, desde 1990 ela escreveu 16 obras com a teoria analítica de Jung. Tamanha é a consideração e o trabalho que ele fez para contribuir para a nossa evolução. Então, Jung vai dizer que, nesse aspecto, quando você vai falar, então, da consciência humana, ela tem uma abrangência maior. Ele vai dizer que a questão social é reflexo do que entendia Jung como inconsciente coletivo ou ancestral, onde remanescem símbolos e valores, formado pela experiência da espécie acumulada através dos tempos. Então, ele diz que o indivíduo reage sobre o meio e o meio reage sobre o indivíduo. Existia, então, para ele, essa permuta de informações e de vivências. Então, o meio, como ele é, interfere na psicologia, na questão da formação da personalidade do indivíduo, assim como o indivíduo transmuta as suas energias, as suas percepções, o seu aprendizado para o meio no qual ele vive. Então, ele vai dizer que a personalidade se desenvolve através de um contínuo processo de admitir, selecionar, integrar ou de rejeitar estímulos e normas, partidos do meio que a cerca, posto que ninguém vive isoladamente, como se existisse um vácuo social. Então, dessa peleja entre a pressão ambiental e o indivíduo é que surgem os conflitos. Isso é a fala do Jung. Então, ele quer dizer que o ser humano
ele nada mais é do que um dos indivíduos que vivem na sociedade. A sociedade é formada por pessoas, então cada qual faz a sua formação de caráter, a sua conclusão, com as suas vivências, as suas experiências, então cada qual interage entre si, fazendo essa permutação de experiências. Aí então começa a mudar o nosso aspecto de visão no que se refere a isso. E o Espírito Camilo, nessa mesma obra que nós estamos comentando, ele vai dizer que sempre vai ser superficial e precipitada a afirmativa de dizer que o delinquente é assim porque ele quer ser e só pelo meio que ele vive, mas que ele existe também dentro dele um mundo, um universo psicológico de questões vivenciadas por ele mesmo. Nós já sabemos que existe a reencarnação, já aprendemos isso. Então, Joana de Ângeles vai dizer, no livro Triunfo Pessoal, onde ela aborda os tormentos psicológicos, que a criatura é o resultado das suas próprias experiências adquiridas no imenso pélago do processo evolutivo, transferindo de uma para outra existência as conquistas que lhe caracterizam o desenvolvimento intelecto-moral. Então, ela vai dizer que toda vez que nós partimos para uma experiência nova, uma vida nova, nós acumulamos experiências. Essas experiências farão parte do todo que nos rege. Quando nós partimos para uma próxima experiência, uma nova existência, toda essa carga emocional, psicológica, social e de aprendizado que nós trazemos numa e que aprendemos numa, levaremos para a próxima. E isso vai formando o ser humano como ele está se apresentando hoje. Então, se a sociedade tem esses aspectos que tem hoje, não é que ela tenha necessariamente piorado, mas que é um processo em que está cada vez mais a podridão sendo observada, né? E aí, a gente também, com o auxílio de Joana, vai entendendo que, em face, aí então vamos entrar nas questões do porquê que o ser humano muitas vezes entra nesses problemas da violência. Em face da lei de causa e efeito, então ele viveu várias experiências, lei de causa e efeito, dependendo do que ele vivenciou, o ser humano renasce em um lar desagregado, a fim de experimentar os efeitos infelizes das suas ações nefastas, padecendo a injunção de sofrimentos impostos pela mãe enferma, por exemplo, ou alcoólica, do pai desarvorado também, por exemplo, e destituído de compaixão, que lhe aplicam injustificadas punições ou também porque o expulsaram do lar, atirando-o na voragem das ruas infectas e sombrias da criminalidade. Então, não raro, nós nos deparamos com espíritos que já vêm com essa situação dentro dele dificultosa e ele ainda tem que surtir a questão da lei de causa e efeito, que vai fazer esse trabalho dentro dele. Mas chegando aqui, porque no plano espiritual nós combinamos quem é que nós vamos trazer como filhos, quem será a mãe e o pai daquele filho, então é tudo combinado. Então nós combinamos que traríamos essa criatura e que iríamos então auxiliar no progresso espiritual dela. Mas chega aqui, a Terra é um convite a muitas questões que tiram o ser humano dos verdadeiros objetivos da vida, né, que são aqueles de crescimento interior. Então, ele, além de trazer questões para si mesmo, as pessoas com dificuldades morais, desajustes de toda ordem, também irão diretamente influenciar a vida daquele filho que traz naquele momento. Então, não é por acaso que ele está nessa família, num lar desagregado, mas sim para trabalhar suas questões. Note-se que ela não fala lar pobre. Muitas vezes a gente tem a tendência a associar as questões da criminalidade e da violência nos lares que têm carência material. Mas ela está falando de lar desagregado.
E essa desagregação pode ser em vários aspectos, não necessariamente nas questões de ordem material, ok? E aí o Camilo vai dizer assim, que a alma humana, confirmando aquela fala dele, tem labirintos e esconderijos inimagináveis, onde se ocultam os produtos mais inabordáveis das vivências individuais e coletivas. De novo, falando das questões individuais e coletivas. Assim, são profundamente complexas, tanto as paixões quanto as emoções humanas. Não é tão simples entender o porquê, né? Não será, portanto, difícil verificar que há no ser humano motivações inconscientes que dão impulso ao seu comportamento criminoso. Então, além das questões emocionais conscientes, daquilo que ele sabe que está agindo, está na consciência dele, tem também as questões do inconsciente, que são aquelas experiências que nós comentávamos, das vivências anteriores que ele traz, dos seus complexos, das suas dificuldades, dos seus traumas que ele traz, né? Então, isso tudo está no inconsciente, e muitas vezes ele nem percebe que ele está agindo de uma forma errada. Mas diante da torrente que o impulsiona a fazer aquilo, porque a vida que ele tem levado, o meio é tão forte, as chamativas é tão forte, que ele tem dificuldade de discernir que aquele ambiente não é o mais adequado. Então, ele vai vivenciando aquela situação como se estivesse indo pela correnteza, sem força para nadar contrário a ela. Então, muitas vezes, ele tem aspectos conscientes, mas ele pode ser que tenha muitos aspectos do inconsciente. E, como nós dissemos, o inconsciente é um mundo dentro de cada um de nós. E um mundo diferente, vale lembrar. Então, com isso, o criminoso precisará ser visto internamente. Então, não vale uma análise superficial. Sendo examinado por dentro, uma vez que aquilo que dele se exterioriza já é consequência, a conclusão de um processo que não se tornou conhecido antes, que não foi previamente identificado, ou, se o foi, não foi devidamente trabalhado ou tratado. Então, esse resultado, esse problema que a sociedade tem enfrentado com a criminalidade e a violência, ele não é a causa, ele é a consequência. Então, esse indivíduo que age dessa forma está agindo por consequência daquilo que ele é, daquilo que ele viveu, daquilo que ele sente e da forma com que ele é tratado também na sociedade. Então, se você tratar entre a causa, não vai ter a consequência, né? Então, o problema é que nós estamos tentando matar o efeito pela consequência, o que será ineficaz, porque você tem que tratar no cerne da questão, que seria, o que ele fala aqui, a educação. Então, se é aquele problema que a pessoa traz no que se refere a essa propensão à violência, à criminalidade, não for tratado, identificado, conhecido, ele provavelmente vai se enveredar para o aspecto do crime, porque tudo está sendo levado para esse aspecto. Então, imaginemos uma situação dolorosa que ele já traz dentro dele. E ele vai para um meio social que estimula cada vez mais essa fraqueza, essa dificuldade que ele tem dentro dele. Os pais, que deveriam ser aqueles que educam, são também desregrados, são também desvirtuados no mundo. Fazem coisas até piores, muitas vezes. São eles que incitam, levam para aprender, né? Então, não é tão simples fazer essa análise. E ele está falando aqui que só uma pessoa querendo muito sair dessa situação criminosa é que vai conseguir, mas nem sempre ela tem força moral para isso. Então, toda vez quando agride, fere, mata, estupra no seu inconsciente, está fazendo a mãe ou ao pai detestado, que pretende destruir. Então, aquela raiva que ele sente dentro dele por ter sido abandonado, relegado, negligenciado, maltratado, violentado, tudo isso que ele sente dentro dele, ele não sabe o que faz com isso, e ele vai levar para a sociedade, que é o lugar onde ele consegue expressar-se.
Não se está dizendo aqui que se deve concordar com esse tipo de comportamento. O objetivo é informar para que todo mundo saiba como é que são esses aspectos e como é que nós devemos olhar para esses irmãos que estão sofrendo essa situação, né? Então, diz Joana também que a expressiva maioria, porém, daqueles que não possuem traços fortes da individualidade espiritual, que são aqueles, como nós já dissemos, que têm condições de sair desse processo que está sendo levado para a criminalidade, a violência, a crueldade, se ele não tem força individual e espiritual, ele se afogará nas águas turvas das injustiças e misérias humanas, sendo empurrado para o crime, que começam a desenvolver na infância mal cuidada, como já dissemos, e ela reitera aqui, submetida a tratamento subhumano em meios hostis, contaminados pelas doenças da alma, da sociedade e das perversões. Então, é difícil para o espírito sofrer tanta influência e ainda assim sair ileso de toda essa massificação que ele está sendo vítima, vamos chamar assim. Não que ele seja vítima, em termo geral, mas nesse aspecto, sim. Ele tem a sua carga emocional e o seu complexo, a sua situação responsável. Então, se ele não tivesse necessidade de reencarnar nesse meio e com todas essas pressões, por certo que ele não reencarnaria. Ele reencarnaria num ambiente mais saudável para ele. Mas ele já tem as questões individuais e ainda assim ele ainda precisa vivenciar essa situação. Um outro aspecto que Joana traz é que a violência encontra-se embutida nos instintos básicos do ser, que ainda não foram superados. E além das suas manifestações patológicas, a falta de educação ou o exemplo dos vícios com os quais convive, com a ausência absoluta do sentido ético, da dignidade moral, e ficam esculpidas nos seus tecidos emocionais as condutas agressivas e violentas de que se nutrem. Então, além de tudo aquilo que nós comentamos, esse ser, não raro, encontra-se também ainda no estágio do instinto, muito mais do que a razão. Então, ele age pelo instinto. Ele não faz certas manifestações porque ele pensa que está fazendo daquele jeito. Como falamos, né? Não está no consciente dele muitas vezes, mas está de uma forma instintiva. Então, teve a ação e ele combate com a reação. Ele sempre está reagindo daquela violência que ele recebeu. Então, é um aspecto mais instintivo, o que somente depois de muito tempo é que o espírito começa a entrar num processo de compreensão e de maturidade psicológica, para então vivenciar um aspecto de pensar antes de agir, de analisar se aquela conduta está sendo moral, está sendo ética, se ele deve fazer aquilo ou não, né? Então, tudo isso ele só consegue vivenciar, experienciar depois de muito tempo e de muito progresso espiritual. Então, é um tipo de espírito um pouco mais instintivo, certo? E ela vai dizer que a violência externa, essa que ele coloca para fora, é fruto espúrio da interior. Então, ele tem dentro dele uma violência muito grave. A agressividade que acompanha o ser humano no seu processo antropológico, que é esse processo de caminhada que ele tem, e ainda não ultrapassado pelas nobres conquistas da razão e do sentimento de solidariedade. Então, ele não consegue analisar que este que está próximo dele seja um irmão. Então, ele não consegue ter essa visão de solidariedade. Então, mas às vezes do outro lado, a pessoa que sofre a violência, ela também não consegue ter essa visão de solidariedade. Outro dia eu estava vendo a televisão e uma senhora chorava as dores de ter perdido o filho pela violência urbana. E aí ela dizia
muitas vezes ela falou que o que ela queria era a justiça. E essa palavra justiça, eu fiquei pensando, qual é a justiça que ela deseja? Teve uma senhora que também procurou Divaldo Franco com as mesmas razões, que ela disse que tinha perdido o filho através do assassinato. Ele tinha sido assassinado. E ela estava sofrendo muito com aquilo. Então, Divaldo respondeu para ela, que bom, vamos agradecer. Achou estranho, como assim, vou agradecer? O meu filho foi morto. Daí ele disse, que bom que o seu filho foi a vítima e não foi o algoz. Então, a justiça que essa senhora muito provavelmente quisesse era atenuar a sua dor, aquela dificuldade, aquela revolta que ela tinha dentro dela, mas dentro de um processo claro de vingança. A justiça que ela queria era pagar olho por olho, dente por dente, com a mesma moeda, todo aquele sentimento ruim que ela estava recebendo. Então, se o criminoso não guarda em si o aspecto da solidariedade, da ética, da moral, dos bons costumes, muitas vezes do lado de cá, se é que a gente pode se colocar do lado de cá, também não temos essa visão, esse olhar caridoso para com o criminoso, com aquele cidadão que ainda está nesse estágio, que ainda está no estágio de algoz. Então, se nós analisarmos dentro do aspecto da doutrina espírita, que vem nos ensinar que o espírito é imortal, aquele que foi, entre aspas, vítima, está saldando a dívida que provavelmente tenha contraído em outra existência. No entanto, aquele que é o algoz, que age com violência, com crueldade para com o próximo, que tira a vida do semelhante, esse terá muitas questões ainda para vivenciar e ter que saldar essa vida que ele tirou. Então, nós temos que ter esse olhar, temos que sair desse processo de analisar a vida como ela se apresenta num aspecto apenas limitado dessa vida. Nós somos muito imediatistas, nós queremos as soluções imediatas para agora. Mas se a gente analisar que o espírito é imortal e que Deus e Jesus, principalmente, está no comando de tudo, saberemos que tudo está do jeito que deve estar. Em que pese nós ainda achamos que tudo isso poderia estar melhor? Sim, poderia estar melhor, se as pessoas que estivessem no mundo fossem melhores. Então, a competência, a capacidade de mudar é de cada um de nós. Então, nós é que temos que começar a nos preocupar com o que nós estamos fazendo. O quanto de violência e de crueldade que nós carregamos nas nossas ações e saímos por aí distribuindo. Porque há vários tipos de violência e crueldade. Vários. Muitas vezes nós tiramos a esperança das pessoas e nem percebemos que estamos agindo com violência e crueldade. Então, N situações que nós podemos estar absorvendo essa expectativa de vivenciar algo melhor da pessoa e nós agimos com violência e crueldade. Tá? Então, essa violência embutida no inconsciente do criminoso, como ela dizia, que explode por qualquer motivo ou mesmo sem ele, é a exteriorização de medos e ansiedades mal sopitadas, mal resolvidas. Então, dentro dele, assim como dentro de nós, tem muitos aspectos a serem tratados, porque nós somos ainda doentes da alma. Nós todos. Chico Xavier, quando visitava o presídio, na cidade onde ele viveu, ele, certa vez, chegou para um carcerário e disse, quanto nós somos? E o carcerário achou interessante a pergunta, como assim, quanto nós somos? Ele disse, é porque esses foram descobertos. Então, os crimes deles foram descobertos, e os nossos? Esses estão guardados dentro de nós. Então, é importante a gente sempre lembrar que ninguém consegue apontar o dedo para ninguém, porque também não conquistou lugar melhor. Tá? Aí ele vai dizer assim, Joana também, isso em outro livro. Então, nós pegamos em torno de 6 obras de Joana, que ela aborda esse tema. Quando o autoconhecimento, aí é necessário o autoconhecimento para saber o quanto de criminoso eu tenho dentro de mim, qual é o grito que o Hitler, que eu trago dentro de mim, está dando, como é que ele está se manifestando por aí. Então, ela vai dizer que o autoconhecimento
assume o comando das atitudes. Uma vez que eu começo a me conhecer, que eu começo a colocar em mim essas questões de entender que eu também preciso ser tratado, o ser humano pensa antes de agir, como nós comentamos antes. E o faz com serenidade, mesmo sob as altas doses de adrenalina. Então, por pior que seja a pressão que ele sofra, ele consegue sair dela, consegue reagir. Invariavelmente, em mecanismo de autodefesa, agride-se por medo de ser agredido. Reage-se ao invés de tomar-se medidas cautelosas, de ações pensadas, aumentando o círculo de violência. Então, é um processo que só com o trabalho de autoaprimoramento e autoconhecimento é que vai ser minimizado. Então, ela vai dizer, como nós outrora comentamos, que quando não se é bem educado, o processo da educação no lar e na sociedade em si, age-se por instinto, por automatismo psicológico de autodefesa, em processo inconsciente de agressão, precatando-se para não ser agredido. Como que o animal reage? Se você pegar um tijolo ou alguma coisa que possa machucar e jogar no animal, ele automaticamente vai reagir. Ou então, se ele se sentir ameaçado com uma outra espécie, que pode ser seu predador, ele também vai reagir. Então, o animal ele tem um instinto mais prevalecendo. Agora, o ser humano, se ainda estiver na fase instintiva, ele também vai agir na fase como o animal, agindo, reagindo, vamos chamar assim, a essa agressão antes mesmo de ser reagido, porque dentro dele existe um turbilhão de sentimentos aí conflitados, né? A ausência desse discernimento que o criminoso traz consigo, portanto, dessa consciência, ante ao que pode fazer em relação ao que pode, mas não deve executar, ou ao que deve, mas não pode produzir, impulsiona-o sempre a dar continuidade aos desmandos que o convertem em um revel, mais digno de reeducação do que propriamente de punição. Então, normalmente, o que nós fazemos? Punimos automaticamente. Toda vez que nós assistimos qualquer situação dolorosa, de crueldade que sejam cometidas por qualquer pessoa, ou a uma família, ou a um grupo de pessoas, nós automaticamente nos sentimos revoltados. E então, nós, em vez de pensarmos com compaixão para aquele que reage dessa forma, por conta de tudo isso que nós já comentamos, nós temos a tendência a querer punir. Então, nós pedimos a justiça, porque nós queremos vingança. Dar para ele mais um processo de violência. Então, violência em cima de violência, fazendo sempre mais violência. Então, esses que estão aí, apresentando-se, que estão cometendo essas atrocidades, nada mais são do que reflexo de nós mesmos. E quando nós aprendemos no Evangelho que diz assim, que nós não devemos servir a dois senhores, vem a psicologia profunda nos explicar que esses dois senhores são o nosso ego, o nosso egoísmo e o nosso Deus interno. Dependendo de qual deles nós vamos servir, porque nós temos que fazer essa escolha, nós não podemos ficar em cima do muro. Então, dependendo de qual deles nós vamos servir, se seria o nosso egoísmo, nosso ego exacerbado, se nós optarmos por ele, nós sempre iremos reagir também, querendo a violência contra aqueles que cometem a violência conosco, ou com os nossos semelhantes, ou aqueles que estão próximos de nós. Então, nós estaremos agindo num aspecto de violência também e pelo egoísmo. Querendo que essas pessoas sejam expurgadas da sociedade, mortas, presas, nós não estamos propondo processo de reeducação. Por mais que o nosso sistema carcerário hoje não seja o mais adequado, mas nós queremos empurrar eles para lá e que lá eles fiquem para o resto da vida. Então, isso é uma revolta que também tem dentro de nós. Então, veja que a dimensão da violência, ela há em todos. Às vezes, uns se manifestam um pouco mais, porque são mais instintivos, e outros se seguram mais. Mas não quer dizer que seja melhor do que aquele que comete a atrocidade.
Então, se nós observarmos o Deus interior que há em cada um de nós, esse vai dizer, veja, esse irmão está em processo de crescimento, assim como você. Então, você tem que compreender que dentro desse processo de crescimento que ele está experimentando, ele passou por isso e que, com certeza, você também passou por isso. Então, nós não temos um retrato fiel do que nós fomos em existência passada. Felizmente, nós temos o esquecimento do passado, que é para que o nosso ego se reestruture novamente e nós tenhamos a oportunidade de vivenciar tudo de novo, fazendo tudo diferente. Mas talvez nós tenhamos sido, então, os criminosos, que hoje nós estamos fazendo julgamento. Então, o processo de crescimento é de todos. Se ele precisa se melhorar, nós também precisamos nos melhorar. Então, nós devemos sempre estar em mente que o nosso Deus interior vai falar no aspecto de ter compaixão e compreender aquele que está hoje cometendo crime. Por pior que seja o que ele faça, por pior que seja o que nós sentimos. Então, vamos reeducar o nosso sentimento e começar a mudar essa reação que nós também estamos tendo. Então, ela vai dizer que, naturalmente, outros fatores preponderantes contribuem para a violência. Olha que interessante, às vezes a gente acha que é só uma questão de meio, como a gente acabou comentando, né? Mas ela vai dizer que tem também as questões das psicopatologias, os psicopatas que matam por prazer, né? Que aí são doenças mentais. Mas é interessante que ela diz que esses são em número menor do que aqueles que resultam da indiferença humana em relação aos menos favorecidos. Então, aqui ela vai dizer que pior ainda, em maior número, é aqueles que não têm, por exemplo, a educação adequada dentro do lar ou fora dele. Então, ela está dizendo que sim, há aqueles que têm problema patológico e que esses só vão ser melhorados através de tratamento adequado, medicação, contenção, daí sim, porque eles não podem ficar expostos na sociedade, mas eles são em número menor. Então, muito maior são os crimes que acontecem por aqueles que não tiveram educação adequada. Então, bem interessante para a gente pensar. E aí nós extraímos do Evangelho segundo o Espiritismo um trecho que diz assim: porque sendo o homem inferior, só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar daquilo que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata, e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que ficou para trás. Então, nós só poderemos analisar esse contexto de uma forma mais geral quando nós crescermos em espírito também. Então, nós precisamos transcender para compreender melhor essa questão da violência que se apresenta para nós. E para que fechemos, então, o assunto de hoje, trouxemos nosso amado Jesus, que nos recomenda amor aos inimigos. Olha o que ele diz para nós. Eu trouxe o texto inteiro, de propósito, para a gente ler. Digo a vós que estáis me ouvindo. Então, aqueles que tenham ouvidos de ouvir, olhos de ver, que vejam e ouçam. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam. Orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate em uma face, oferece também a outra. E ao que te houver tirado o manto, nem mesmo a túnica recuses. Dá a todo o que te pede, e ao que te tira as tuas coisas, não exijas de volta. Se nós recebemos uma violência, seja ela qual for, nós não podemos rebater com violência. Se nós rebatermos com violência, nós estaremos nos igualando aos que agiram com violência. Nós precisamos ser seres superiores para que, enfim, essa sociedade se modifique.
Se cada um fizer a sua parte ao bem, essa transformação interior de compreender como Jesus já fez a proposta há muito tempo atrás, veja, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai por aqueles que te fazem mal, bendiga aquele que te calunia. Então ele está dizendo que a gente tem que apresentar a outra face. Uma face nós já estamos vendo, que é a face da violência, da crueldade, da criminalidade. Essa face a gente já viu. Então vamos apresentar a outra face, mudando a nossa postura de agir com estes que estão nesse processo de transformação, assim como nós. Se nas nossas dificuldades nós queremos a compreensão, o perdão do outro, a compaixão, por que não nós também não reagiríamos com compaixão, com benevolência para com aqueles que estão no processo de aperfeiçoamento? E aí Jesus diz também: como quereis que os homens vos façam, da mesma forma fazei vós a eles. Se eu quero ser compreendido assim, nas minhas mazelas morais, então eu também devo proceder da mesma forma. Olha, Jesus que está dizendo. Se amais os que vos amam, que recompensa tereis disso? É tão fácil amar aquele que nos ama, mas é tão difícil amar quem não nos ama. Então esse é o exercício de proposta de mudança. Pois também os pecadores amam aqueles que os amam. Então está tudo do mesmo nível. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que tipo de recompensa há para vós? É muito mais fácil, né? Todavia, ressalta, amai os vossos inimigos, fazei o bem, nada esperando de volta. Então essa é a mensagem que Jesus nos propõe. Fazer a diferença, apresentar a outra face, mostrando um outro lado, para que esse espírito, através do nosso exemplo, da nossa forma de agir, também aprenda e se modifique. Porque nós teremos que obrigatoriamente viver em sociedade. A lei de sociedade é uma lei da natureza, lei divina. Não tem como sair dessa sociedade. Então, estamos aqui misturados, uns melhores, uns pouco piores, os outros, a maioria, tudo meio igual, para que cada um influencie o outro, como diz Jung. O meio influenciando o indivíduo e o indivíduo influenciando o meio. Que Jesus nos abençoe e nos dê força para conquistarmos esse progresso de não violência, de paz dentro de nós. Muito obrigada pela atenção.